Vamos lá. O Fluminense perdeu aqui pro São Paulo por 1-0, merecendo perder e muito. O que eu tinha para falar necessariamente sobre o jogo, eu já falei na minha análise pocket, recomendo lá você ir lá assistir. Ainda estou aqui no trecho onde está na zona mista. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Enfim, falando com os torcedores do Fluminense aqui no Raiz Tricolor. Primeiro, eu só queria agradecer a Magic Milhas, que trouxe a gente para cá pro Morumbi, é parceira aqui do Raiz Tricolor. Alô, Rafael. O Rafael tava na arquibancada, é tricolor também. E aí eles estão na missão lá de chegar a 1000 seguidores lá na página do Instagram. Eu recomendo a você ir lá seguir. Eu vou deixar aqui embaixo no comentário, tá? Na descrição, no comentário fixado, para você ir lá seguir a Magic Milhas, que foi quem deu essa moral. Segue lá no Instagram, @MagicMilhasViagens. Se você quiser, o cenário ideal aí pra você utilizar, além de você vir pra jogo, igual a galera veio pra cá hoje, tipo assim, pô, sua mãe tá querendo viajar, pô, eles dão toda assistência, fazem check-in já pra você, ajeitam hotel, ajeitam tudo e tal. Então, dá uma procurada lá neles, fala lá com o Rafael, que ele pode te ajudar assim, se você quiser viajar, quiser fazer as coisas. O Rafael te dá uma moral grande, tá? Assim como ele deu, apoie. Se você não vai fazer viagem nenhuma, segue os caras no Instagram, apoie quem apoia a mídia independente. Vamos lá, tá? Bem, a gente viajou pra cá, era o único veículo aqui do Rio de Janeiro, né? Até tinha do GE, mas o GE daqui era o GE daqui de São Paulo, né? Não veio nem o Thiago, nem o Gustavo, nem o Davi. E, bem, nenhum jogador parou pra falar. Tinha repórteres ali de São Paulo, até perguntei antes, e pelo que eu não sei se ela é jornalista, o que ela era necessariamente da CBF, mas era responsável aqui pela questão da imprensa aqui no jogo de hoje. Ela já me avisou logo de cara e falou: olha, pelo que eu perguntei lá, ninguém do Fluminense vai parar na zona mista. Nenhum jogador vai parar. A gente ficou por ali, eu fiquei filmando, esperando alguém parar e tal. Nem fiquei chamando dessa vez não, porque os do lado já estavam chamando, mas os jogadores, vocês vão ver pelos vídeos, nem olhavam, na verdade, para onde estavam os jornalistas ali, para poder falar. Todos eles passaram sem falar com os jornalistas. Mas mesmo assim eu vou botar os vídeos aí, porque eu acho importante botar as passagens deles também. Mas o Eduardo Barros falou. Teve a coletiva do Eduardo Barros e foram só 3 perguntas, 2 do repórter do GE, uma minha. E vamos lá. Primeiro aí eu vou colocar uma resposta do GE, que é da pergunta, que é basicamente o Eduardo Barros abre pedindo desculpa pro torcedor. Boa noite. Antes de fazer uma análise do jogo de hoje, eu acho que primeiramente vale um pedido de desculpas ao nosso torcedor. Hoje a gente, infelizmente, fez uma partida bastante abaixo daquilo que nós podemos fazer e daquilo que é o melhor Fluminense. Nós não conseguimos igualar o jogo, talvez nos minutos finais somente, daquilo que era ponto de partida para jogar um jogo desse tamanho, que era igualar na competitividade. Não é a primeira vez que um adversário sobe a pressão contra a nossa equipe, sob a menor possibilidade da nossa equipe vencer as linhas de pressão, o adversário para a jogada numa ideia muito clara de fazer faltas táticas. Isso faz parte do jogo, a gente tem que saber jogar esse tipo de jogo, e o mínimo que a gente tem que fazer contra esse tipo de equipe é igualar na competitividade para que o jogo não se torne como se tornou hoje. Um jogo que o São Paulo, mesmo com mais posse de bola e volume, fez 16 faltas, e a nossa equipe, que teve que defender mais no jogo, fez somente 7 faltas. Isso posto, você tem razão na sua pergunta, a gente teve dificuldade para conseguir sair jogando em ambos os tempos. A gente teve, primeiro, só para comentar rapidamente essa resposta, assim, eu juro, tá? Eu fico feliz. Essa pergunta aí, acho que no finalzinho vocês me viram chegando, né? Porque eu tava aqui esperando para ver se algum jogador ia falar, nenhum falou, e eu corri para a coletiva aqui do lado. Eu juro que eu
procurei ali tentar entender, mas revia mais agora, né? Eu juro que quando eu tava vendo aqui, eu fiquei feliz quando eu vi que reconheceram erros. Reconheceram que mas não foi a primeira vez que aconteceu assim, de que tá acontecendo constantemente, de que todo time que pressiona o Fluminense na saída de bola tá conseguindo pressionar. Enfim, reconheceram. Óbvio, tem desfalques. O São Paulo também tinha e armou uma estratégia para o jogo. O Fluminense tinha desfalques e quis manter a mesma estratégia. Mas pelo menos estão reconhecendo de que o Fluminense e o Eduardo Barros começa com uma frase de humildade, pedindo desculpa ao torcedor. A outra pergunta foi sobre o Ganso, confirma uma apuração que a gente trouxe ainda na live, pré-jogo estava rolando, quando o Ganso não foi escalado entre os titulares, a gente apurou, e viu que o Ganso, ele não tinha... A questão era que ele estava sendo poupado. Ele não tinha uma lesão que o impedia de jogar, isso ele fala, né, no trecho dele. O Ganso não tinha uma lesão que o impedia de jogar, mas ele tem uma lesão que o incomoda, está incomodando, uma lesão no pé. E por isso ele não vem conseguindo repetir jogos há muito tempo. Resumindo, tá lesionado, né? Ele tá jogando no sacrifício. No pré-jogo eu apurei e falei, olha, não é... Ele foi poupado do jogo, mas ele não tá com nenhum... Tipo assim, não é que ele vai ficar de fora da relação, né? Tanto que ele ficou no banco de reservas. E aí, enfim, tentando apurar um pouquinho mais depois, a primeira pergunta que me veio na cabeça é se o Ganso não ia jogar, né? Se o Ganso era por questão física, por que ele veio então pra cá? Por que ele ficou no banco? Enfim, pelo que eu consegui apurar aqui, a lógica era o seguinte: os jogadores... O Ganso veio porque é parte importante da equipe, mas principalmente porque o poupar que ele está tendo é descanso de esforço repetitivo ali, de jogar constantemente. Então ele poderia jogar 10, 15, 20 minutos, mas como o São Paulo estava batendo muito, né, não acharam que era um jogo para a entrada do Ganso e poderia acontecer esse problema. Enfim. Vamos para outra pergunta, que é a minha pergunta. E aí, assim, eu não preciso explicar a minha pergunta, né? Eu mesmo fiz. Mas só para deixar claro antes de fazer, o que me incomodou a levar essa pergunta? Eu sempre falo que treinador, quando ele vai ser demitido, mais do que você olhar se o treinador tá merecendo, tá jogando mal e etc., é você olhar se esse treinador, se ele é o culpado por aquilo que aconteceu, você olhar se ele tem condições, se ele se mostra capaz de resolver a situação que está passando negativa. O primeiro ponto é esse que eu coloco. O treinador, ele tem capacidade, porque às vezes o treinador não é o culpado, mas ele não vai fazer o time sair daquele buraco. E aí minha pergunta é baseada nisso. Olha só, o resultado tá ruim, o desempenho tá ruim. O que o Eduardo Barros e o Fernando Diniz, né, no caso ele estava ali falando pelo Fernando Diniz, pretendem fazer para poder resolver essa situação? Qual que é a solução que eles têm? E um resumo da resposta é treinar. Gabriel Amaral, Rede Tricolor, boa noite. Boa noite. Assim, a gente viu algumas vezes, depois, nessa sequência desde o jogo contra o Cuiabá, são 11 jogos, o torcedor falar assim, mais agora para o final: esse jogo até que não foi tão ruim, esse resultado até que não é tão ruim, pô, acontece, é algo normal, mas a sequência está pegando muito. Nessa sequência, o Fluminense, de 11 jogos, os últimos 11 jogos, fazendo um recorte longo ali de 2 meses, o Fluminense, que era um time que tomava poucos gols, tomou gol em todos os jogos. Era um time que fazia muitos gols. Fez 8 gols nesses últimos 11 jogos. E era um time que produzia muitas chances. Mesmo quando fazia poucos gols, produzia muitas chances. E nesses últimos jogos a gente consegue encontrar recortes ali onde produziu. No geral, pegando as suas coletivas, foram algumas nesse período, e do Diniz, a gente vê sempre falando assim, não, foram 30 minutos que a gente dominou, um primeiro tempo que a gente dominou. E aí as dúvidas que todo torcedor tem são duas, né, as dúvidas. A primeira é, o que aconteceu? Obviamente sabendo que não é uma resposta só, são várias. E a segunda é, o que fazer agora? Porque o Fluminense vai ter em julho 4 semanas livres, né? Não tem sequência de Copa do Brasil. Quais problemas vão ser atacados inicialmente por você e pelo Diniz para resolver essa situação? Porque nesse recorte de 11 jogos, como eu falei, o time tem tomado mais gols, e é um recorte mais longo, tem tomado mais gols e tem feito menos gols. Gabriel, eu concordo com
boa parte da sua análise. Na minha opinião, o jogo de hoje ele se assemelha ao jogo do Botafogo. Talvez sejam as duas apresentações de menor nível da nossa equipe, mas em todos os outros jogos, a gente teve, sem exceção, a gente teve bons momentos ao longo do jogo. Nós tivemos bons momentos contra o Atlético Mineiro, nós tivemos bons momentos contra o Sporting Cristal, nós tivemos bons momentos contra o Goiás, contra o Corinthians, contra o Red Bull. Hoje, eu não consigo encontrar esse bom momento, depois eu vou rever o jogo com calma, com frieza, analisando o jogo em todas as suas dimensões, mas hoje não me vem à mente bons momentos da nossa equipe, sobretudo porque eu já apontei inicialmente um aspecto que é determinante para a equipe jogar bem, que faltou para a nossa equipe ao longo de quase todo o jogo. O que a equipe vai atacar, assim, nós, após muito tempo, vamos ter uma semana aberta com condição de treinar os jogadores. Após aquele ciclo de 21 jogos, o intervalo que nós tivemos da data FIFA, aquele período ele foi muito mais para recuperar os jogadores, após uma sequência pesada de 21 jogos sem semana cheia. Então, nós ali tínhamos que recuperar os jogadores para os jogos decisivos que se apresentavam na sequência. E agora não. Se não houver antecipação de nenhum jogo, nós teremos 4 semanas cheias. É um período que acredito que nem na pré-temporada nós tivemos, de 4 semanas, podendo fazer 6 sessões de treino, dar muita carga, muita informação, muita correção para os jogadores. Nesse momento, a maioria das correções elas são feitas em reuniões com o Diniz, comissão técnica, jogadores e análise de vídeo, tanto nós como dos adversários, porque a gente inicia o treino praticamente já tem que acabar, porque você já está numa véspera de jogo. Nós jogamos na terça-feira um jogo que foi de muita tensão. Quarta-feira recuperamos, quinta-feira treinamos muito pouco e ontem já era a véspera. Como é que você faz um treino de 1h30, 2 horas na véspera de um jogo que ia nos exigir, como exigiu, física, técnica, tática e mentalmente? Agora não. Agora nós vamos ter 4 semanas cheias, com a janela aberta, que vai ser importante para preencher algumas lacunas do elenco, e a gente tem convicção que a gente chega fortalecido para esse próximo momento da temporada. Semanas de treino, reforços, jogadores que a gente pode voltar a contar. Marcelo conseguiu fazer mais uma sequência de jogos. Keno foi importante nesse retorno desde que lesionou. Tem a chegada de algumas contratações. O Diogo Barbosa já foi anunciado. Então, a projeção para a equipe ela é muito positiva. E essa equipe ela vai voltar a ter não recortes, mas desempenho, como já apresentou em momentos dessa temporada. Okay. Obrigado, Eduardo. Ou seja, no final da pergunta e no final da resposta do Eduardo Barros, a conclusão que eu chego é o seguinte: com tempo para treinar, esse time vai se mostrar diferente. Ou seja, tempo para treinar e reforços, né? Os reforços são o Johnny Gonzalez, Danielzinho, Léo Fernandes, um zagueiro e o Diogo Barbosa. Esses são os reforços do Fluminense nessa janela. Ou seja, vamos esperar e avaliar. Então, o resultado é esse. Eu não sou o presidente para poder demitir o treinador. O treinador está dizendo de que com o tempo, para treinar de verdade, né, e não só dar descanso, o desempenho vai melhorar. O desempenho e os resultados vão melhorar. A gente tem que cobrar desempenho e resultado agora, então. Esse é o cenário. Sobrou isso pra gente. Queria falar com alguns jogadores, infelizmente nenhum falou. Até o pessoal aqui na Zona Mista tava falando, pô, São Paulo tá no G6, agora se não falar agora, não fala nunca mais. Eu falei, o Fluminense, meu amigo, o Fluminense não fala quando tá bem. Fala 1 ou 2 só no jogo. Imagina agora que tá mal. Falei, aí eu já avisei a galera, falei, ninguém vai falar. Eu já soube ali que ninguém vai falar e realmente ninguém falou. Fica aí então agora com a coletânea de passagens andando em silêncio aqui no Morumbi dos jogadores. Valeu.